Oi, Bernadette. Tá me Olá, ouvindo? tudo bem? Eu tô bem, É, eu tô ouvindo assim, aham. Deixa eu só arrumar. acabamos de conectar aqui, guardar só uns 5 minutinhos para o pessoal entrar. Tá bom. Olá, ó, atitude, sempre tá acompanhando a máxima educação, aí sim. Cadê meus alunos? Cadê o pessoal que me confirmou? Estão chegando aí. Aí já tem gente Ó, entrando. minha colega Glafira, Irene. Como eu falo sempre aqui, eu sou uma pessoa bem pontual, né? Então, assim que der o minuto Um 15, daqui minuto. 2 minutos, a gente começa. Maria Ilze. O pessoal do tributário é sempre em cheio, né? É, os contadores e advogados. Glafira. Falei errado? Glafira, é. Oi, Maria. Oi, Ana. Ana de Manaus. Treze. E aí, tá com a sua colinha aí, Bernadette? Ah, tem que estar, né? Eu tô sempre com a minha colinha aqui. Lembrar dos detalhes, né? Boa noite, Ana. Não falei? Glafira. Glafira. É a primeira ou a segunda opção? Ana. A Elis também, ó, bacana, o pessoal tá em cheio, aí sim. Faltando um minutinho, 20. né? Um minutinho, só para Guiomar, minha colega de curso lá, de mestrado, em Montevidéu. 21h15. Então vamos nessa, né? Chegou a Vamos hora. lá. Então, pessoal, basicamente a gente vai falar sobre aquele tema que está anunciado no nosso folder, malhas fiscais e ICMS Transporte. E para essa live aqui, eu trouxe essa especialista aqui no ICMS Transporte, doutora Bernadette, vai falar um pouquinho para a gente sobre a especialidade dela e juntar com a minha prática fiscal aqui, para a gente fazer um trabalho bacana aí. Se você quiser se apresentar também, eu sempre me apresento no início também, né? Sou Rafael, para quem não me conhece, para quem veio aí convidado pela doutora Bernadette, Rafael Camera, sou auditor fiscal aqui do estado do Pará, professor de cursinho preparatório também, e, e é isso, a gente está fazendo uns projetos ainda, por enquanto é isso. Fiz mestrado em Relações Internacionais e agora pode se apresentar, doutora Bernadette. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite também, tá? Foi uma surpresa, eu achei bem bacana, até porque o meu público do setor de transporte fica louco, né? Um auditor fiscal, vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu sou contadora, né? Sou consultora tributária do setor de transporte. E então corro atrás, assim, sempre do dia a dia dos transportadores. Ai, como que eu devo emitir a documentação correta? Como que eu faço para não cair em fiscalização do fisco? Enfim, né? No dia a dia nosso. Também sou professora, né, do setor de transporte, né? Ministro aulas para o setor e para aulas para sindicatos também do setor de transporte. E sou contadora também, né? E também trabalho também no ramo do setor de transporte. Então, assim, está tudo focado a junção assim do setor e está na cabeça, né?
E vim com algumas dúvidas também que veio, né, dos meus clientes e dos meus seguidores ali que estão cheios de dúvidas. Meu Deus, pergunte isso, como que faz, né? Então, eu acredito que é isso, assim. Vamos começar, né? Ali vai falar um pouquinho sobre malhas e depois, assim, se a gente puder trocar um pouquinho de ideia do setor de transporte para o pessoal entender como que é feito a questão tributária, né? No que diz respeito, né? Uhum. A atividade, enfim. E trocar um pouquinho de ideia, assim, em relação ao tema, né? Mas, Bernadette, fala aí de onde você fala. Eu estou aqui no norte do país, Belém, e você? Sou do Paraná. Ai, é muito show, né? Tem muita gente. Ontem falei com o pessoal do Ceará e hoje do Belém do Pará. Gente, tá sendo muito bacana esse contato. Ó, o Martim entrou ali também, da Milog Comercial. Ó, bacana. Então, pessoal, a gente vai falar aqui sobre malhas fiscais, tá? Depois entrar um pouquinho no tema do ICMS Transporte. E, basicamente, malha fiscal é uma seleção que o fisco faz, é um cruzamento de informações. São informações que ele declara, informações que ele escritura, informações que ele entrega para o fisco, que são comparadas com outras que estão nos bancos de dados. E quando tem alguma incongruência, o contribuinte entra numa lista chamada malha. Então, eu não sei se todos, acredito que todos os fiscos já estão adotando essa malha, né? A Receita Federal adota. Eu verifiquei aqui que tem bastantes malhas fiscais no estado de Alagoas, no estado do Piauí, tem no Rio de Janeiro também, que eu vi, tem aqui no Pará, São Paulo também, Rio Grande Goiás, do Sul, Paraná sim. também já tem. E tem algumas diferenças, mas o princípio é sempre o mesmo, né? O princípio é sempre você selecionar aqueles contribuintes que apresentam algumas incongruências que ligam meio que o alerta, né? Um alerta de indícios de alguma coisa que esteja fora da regra. Então, o contribuinte ele tem a oportunidade de esclarecer ou de concordar e se autorregularizar ou não fazer nada e sofrer uma fiscalização, né? Basicamente é isso que acontece. Então, eu selecionei aqui alguns tipos de malhas que tem para falar, tem uma listinha aqui. Eu começo falando a respeito do que houve aqui no Pará, né? O sistema de malhas aqui do Pará ele começou em 2019, tá? Começou com um contribuinte do Simples Nacional. Em princípio, foi relacionado a compras incompatíveis com as saídas, né, que a gente sabe que... a omissão de receita e aproveitamento de créditos indevidos, né, que a gente pode mencionar ali. Não, no Simples, ele tem aquelas regras de exclusão de ofício. Também. Então, a empresa que se encontra no Simples, ela tem que manter uma proporção de 4 para 5, ou seja, de tudo que sai, 80% tem que ser de compra de mercadorias, com exceção, claro, de aumento de estoque, né? Então, começou com o Simples, né, divergências cadastrais, e foi evoluindo. Hoje a gente já tem diversas malhas de créditos indevidos, e divergências de declarações, escriturações EFD, né, que é EFD que engloba o nosso ICMS aqui, e são malhas. E eu até conversei anteontem, até falei para você, com um auditor fiscal lá de Goiás, e ele me explicou um tipo de malha que tem no ICMS Transporte. O ICMS Transporte de Goiás, eles têm... A gente tem as duas opções no transporte. Ou você apura, normalmente, uma empresa normal, ou então você pode optar pelo crédito presumido, né? 20% permitido pelo convênio 106. Alguns estados, quer dizer, os estados assinaram esse convênio, né? Então, assim, obviamente, convênio pressupõe que os estados assinaram, né? Então, os contribuintes podem fazer essa opção. No caso de Goiás, quando eles optam pela apuração normal, existe um gatilho lá que se chama, que eles chamam de malha fiscal, a respeito da apropriação de créditos. Tem muitos problemas lá em relação a excesso de créditos para contribuintes do ICMS Transporte. Não sei se você visualiza muito isso exatamente, no seu dia a dia.
Com certeza, principalmente no que diz respeito aos combustíveis, né? Que é o principal insumo que a empresa de transporte ela utiliza. Então, Uhum. nesse sentido, tem diversos gatilhos que podem acontecer, e daí já entra nessa questão que você está mencionando agora aí de Goiás ali. É. Então, o gatilho, como é que funciona em Goiás? Você tem um limite de 40% de crédito, né, que é o dobro do crédito presumido da legislação. Então, assim, se muita gente opta pelo crédito presumido, é porque 40%, em princípio, né, parece um valor razoável para se arbitrar. Eles devem ter os critérios dele lá para estipular esses 40%. Então, o contribuinte que atinge esses 40% e ultrapassa, ele liga o sinal amarelo da Receita e ele cai na malha fiscal. Então, nesse caso, ele precisa esclarecer o porquê de tanto crédito, né? Uhum. Gente, lembrando que os créditos, né, como você falou, né, do ICMS Transporte, são relacionados a combustíveis, insumos, né, pneu que ele Isso. compra para manutenção, Exatamente. Ah, basicamente por isso. exemplo, quais são os principais insumos que teria no transporte, né? Teria lá combustíveis, lubrificante, peças, eh, arla, tudo que for ligado ao ICMS, ao crédito do ICMS, se for permitido para aquele estado, é o que o transportador vai estar em cima, né? Ah, vou abrir uma filial lá nesse estado porque eu vou poder me aproveitar muito mais de ICMS em relação a esses insumos. Então tem essas jogadinhas assim que o pessoal do transporte ele faz. Uhum. Então, assim, em Goiás, como é que fica a legislação deles lá? Eles notaram tanto problema, mas tanto problema mesmo com crédito, que o que eles passaram a fazer? A alíquota interna é zero. Eles não têm alíquota de ICMS sobre transporte internamente em Goiás. Eles têm interestadual. Então, toda essa malha que tem esse valor dos 40% é relacionada a operações interestaduais. Né? Uhum. Eu conversei com esse auditor lá, né? Ele explicou a relevância dessa questão das malhas. E a gente vê aqui no Pará também que essas malhas, elas são uma oportunidade assim para o contribuinte. Né? O contribuinte que se autorregulariza, ele eu ouvi um comentário assim na internet que o contribuinte deixa de ser punido. Na verdade, ele deixa de sofrer sanções punitivas, né? Mas Exatamente. as sanções moratórias ele continua. Não tem como, né, fazer injustiça com o contribuinte que paga as suas contas em dia, pagar o mesmo valor daquele que paga em atraso, né? Então as multas Exatamente. moratórias permanecem, mas as punitivas não são aplicadas. Então, e o que, assim, os transportes, né, fazem parte, né, do título do ICMS, da incidência do ICMS, e assim, são bem menos frequentes da gente pegar lá, pelo menos da minha parte de fiscalização, do que circulação de mercadorias. Então a arrecadação por circulação de mercadorias ela é bem maior do que a de Mas você, transporte. colocando aqui um parâmetro aqui nessa que você comentou, né, Rafael? Porque assim, Hum, a gente há de concordar que 60% da economia do país está ligada ao transporte, né? Ainda uhum, mais agora, devido à pandemia, o transporte ele deu um crescimento, um salto tão grande que bombou para o setor de transporte. Então, ele não teve crise. Se você uhum, analisar, então, assim, a gente vê agora o Mercado Livre, né, por exemplo, que ele veio para abraçar o mercado. E não tem pessoas para fazer as entregas. Então, a maioria das pessoas começaram fazer a compra pelo e-commerce, né? Digital, tudo fazer compra e venda de mercadoria digital. E quem que vai levar essas mercadorias? É os transportadores. Até uhum. porque quando acontecer a possibilidade de ser vendidos correios, aí você vai ver como o transporte ele vai bombar muito mais. Porque está faltando esses operadores ainda, né? Para você ter uma ideia, nesse período de pandemia, o transportes ele cresceu tanto que está faltando caminhões. Está faltando, inclusive, caminhões novos para venda no mercado. Então, pense assim, a fiscalização vai estar simplesmente focado ao setor de transporte. Porque é ele que vai fazer o transporte da mercadoria intermunicipal e interestadual. Então, quando você fala já de fiscalização, de malhas, não sei o que, então assim, a gente está vendo um monte de contribuintes novos. Tem pessoas que eu estou acompanhando que eles estavam trabalhando 10, 15 anos no setor de transporte, eles pegaram o acerto dessas empresas e compraram um caminhãozinho para poder ter um CNPJ agora, né? Ter uma pessoa jurídica, digamos assim. Só que eles não têm essa orientação fiscal. Então, para eles, assim, se eu puder não pagar imposto,
eu vou tentar fazer isso, né? E Uhum. principalmente no que diz respeito ao quê? Quando eu inicio o transporte num outro estado onde eu não tenho inscrição estadual. Se eu não passar num posto fiscal, por que eu vou pagar? Sendo que é daquele outro estado, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, sabe, em relação a esses Às novos. vezes, às vezes compensa, né? Você, de 5 operações, uma você é fiscalizado e multado. Então, as outras 4 que você não paga o imposto, compensa nessa. Às vezes sai mais em conta do É, que. exatamente, exatamente. E o que eu tinha falado sobre o ICMS transporte não era assim, absolutamente não desmerecendo, mas em termos de arrecadação mesmo, né? O percentual de arrecadatório do transporte, ele ainda é uma parcela assim expressiva, claro, mas não é a Uhum. maior, né? E é um setor que tem bastante detalhes, bastantes coisas e carece realmente de profissionais assim que conheçam esses detalhes, né? Inclusive, Exatamente. você está até preparando um curso sobre isso, não é isso? Você tá Exatamente. para lançar um curso? Esse tem um curso que a gente está preparando, né, no setor de transporte, onde a gente vê a legislação de cada estado, que nem, por exemplo, foi até bacana que você vê que está no Belém do Pará, eu ministrei aula para umas 3 meninas que são daí, as dificuldades que elas estão tendo com relação ao transporte, né, e a questão do fisco, porque se eu for analisar outras empresas do Simples Nacional, outros regimes, né, de serviço de outras empresas, para elas foram mais tranquilas. Então, no setor de transporte, elas já tiveram dificuldade. Então, no estado do Belém, a gente teve uma dificuldade em relação à legislação, no que diz respeito ao Simples Nacional. E é uma empresa do Simples que ela pegou, né? Então, a gente viu que é muito detalhezinho. Lembrando que cada estado tem a sua legislação. Cada estado, ela te dá um benefício ou tira esse benefício fiscal, né? Então, pense assim, quantos estados eu tenho, quantas filiais eu poderia ter, quantas fiscalizações eu posso ter nessa situação toda, né? Então, Quantas obrigações acessórias quantas distintas, né? obrigações? Qual a necessidade de Exatamente. você conhecer cada detalhe, né? Prazos. Inclusive as malhas, elas têm prazos distintos, né? As malhas, como é que funcionam? Aqui no estado do Pará, a malha funciona via notificação. Assim, agora a gente está atualizado com uma notificação chamada DEC, Domicílio Eletrônico do É o Contribuinte. DTE, né? Uhum. Isso, e eu vi que acho que a maioria dos estados, para não dizer todos, já estão com essa forma de notificação. Então, aqui no Pará, você faz a notificação, as malhas fiscais começaram com notificação pelo correio mesmo, mas agora já está sendo feita pelo DEC, né, que o DEC veio depois do início das malhas fiscais. E assim, o Piauí, por exemplo, tem um prazo de 20 dias para a empresa se autorregularizar. Aqui no Pará são 30. Né? E às vezes, se eu não me engano, tem prazos de 60 também aqui para É, empresas do Simples. Agora eu teria que confirmar. Então os prazos variam. Cada estado tem o seu prazo exatamente. diferente. Cada E estado tem sua. é bom isso que você mencionou do domicílio eletrônico, né? Para poder essas autuações chegarem em tempo praticamente em tempo real, né? Para os contribuintes, para eles verem, não, você foi autuado devido a esse procedimento, por falta de documento, ou você deixou de pagar o ICMS, por exemplo, que era de origem daquele estado. E, então, assim, esse domicílio eletrônico, ele faz o quê? Que não demore o prazo do fisco mandar digamos, uma carta por e-mail, não, por e-mail, ou, digamos, por correspondência postal mesmo. Aí agora o DTE não, já vai lá, se você tem acesso ao seu certificado digital, você já consegue acompanhar em tempo real a fiscalização do fisco ali, né? E eu, pelo que eu vi também, essas malhas, elas funcionam, como eu falei antes, né? Funcionam diferentes em cada estado. Por exemplo, no Piauí, em Alagoas, eles têm uma disponibilização dessa malha antes da notificação. Fica lá um setor, Santa Catarina, eles têm um aplicativo, inclusive, onde o contribuinte pode consultar essas malhas. Então, assim, Uhum. passado um tempo, aí o fisco decide fazer a notificação para a regularização, aí depois da notificação tem mais o prazo. Aqui no Pará a gente ainda não tem essa disponibilização de malha. Né? Então, assim, Olha, cada estado tem uma forma de proceder quanto a isso. exatamente. Até o Ricardo ali, o contador, ele comentou uma situação assim, ó, o problema é que o valor dos insumos vão subindo e fretes não tem reajuste. E tem casos que apenas o combustível representa 50% do faturamento. Eu concordo com o que ele fala, assim, porque realmente até a NTT, sabe, aproveitando o engajamento do que ele falou ali,
quando você fala em transportador autônomo de cargas, a NTT ela fiscaliza, né? Ela coberta, na verdade, o transportador autônomo de cargas. E ela diz o seguinte, que a tabela mínima de frete ela tem que compor o mínimo, né, necessário para o combustível, os custos que esse agregado, esse motorista ele tem. E ele fala assim que ele fiscaliza os postos de combustível. E a gente sabe que, na verdade, no país a gente não tem isso, essa fiscalização correta, né? Porque a gente, um tempo atrás, a gente pagava um óleo diesel um valor, e hoje diz que está sendo fiscalizado, diz que está compondo os custos do frete. Na verdade, a gente sabe que não está. Inclusive, tem um aumento próximo agora, né? Já vai aumentar de novo o combustível, né? Exatamente. Eu vi no jornal. Exatamente. Então, assim, tem estados que para transitar ele é tranquilo, você não tem problema com questão de pneus, peças, mas se você for para o lado de Belém, Bahia, daqui do Paraná do Sul até aí, a gente passa por muitos trechos com problema de asfalto, né? Vamos dizer assim. E pneu fura, pneu arrebenta, acontece isso. Aí quem que vai pagar esses custos, né? Não compõe, se a gente parar para pensar. Fora a depreciação do veículo. Exatamente, exatamente. De fato, assim, eu não sei como é que funciona, né? Você até deve saber mais do que eu, essa questão dos preços, né? Essa regra que você disse da ANTT é o que? Uma instrução normativa, uma portaria que a gente pode consultar? É uma portaria, na verdade, né? É uma portaria, né? Tem instrução. Na verdade, quando você fala de piso mínimos de frete, a gente tem uma lei específica, né? Lá em 2018, a gente teve uma greve nacional dos caminhoneiros. Aí houve a necessidade do governo federal vir e fazer digamos assim, um amparo legal para que esse transportador autônomo de carga fosse acobertado, né? Aí quais foram as reivindicações que eles fizeram? Foi o que? A tabela mínima de frete, que os custos do combustível não estavam compondo, né? O valor das suas custas de viagem, inclusive o valor do pedágio. Aí o que o governo federal ele fez? Ele pegou, falou assim, então já que a gente tem uma agência nacional de transporte, nós vamos passar para eles a responsabilidade de fazer a fiscalização. Houve a necessidade do governo de dar resposta a esses transportadores, né? Não só os autônomos de carga, mas os transportes em si, né? A categoria em si. Então, assim, hoje, o Manual de Orientação do Contribuinte, que você pode até acompanhar aí no estado, né, ele está sendo feito de nível nacional, é onde os estados, a Receita Federal e a NTT, eles estão unindo todas as informações para que não haja nenhuma desconfiguração, que nem da fiscalização, igual você está mencionando aqui para a gente, né, de omitir receita, digamos assim, ou deixar de pagar para o transportador autônomo de cargas o valor devido, sabe? Inclusive, eu ouvi, a título de curiosidade, eu ouvi recentemente que para que não tivesse greve, né, eles iam zerar a importação de pneus, né, a alíquota da importação de pneus, acho que é do imposto de importação, né, que ICMS não seria da competência do governo federal, fora outras concessões que eles estão fazendo, para que não tenha outra greve, né? Porque o combustível não para de subir. E acredito que os insumos também, né? Em virtude do dólar, que sobe, né? Então, assim, além dessa malha que a gente falou até aqui, dessas malhas, né, de divergência de DF, assim, nem todos os estados têm DF mais, né? Acho que o Ceará já consolidou a DF com a FD, então as duas são uma declaração só. Então, aí a gente tem que olhar cada estado, né? Cada estado ele tem lá a sua declaração da sua GIA, digamos assim, né? Para ver. A maioria dos estados já optaram pela EFD, né? Não, aqui no Pará, no Maranhão, acho que no Piauí também, assim, tudo com DF ainda. Até porque essa dificuldade, essa demora, eu acho que é mais assim tecnológico, para você adaptar os sistemas para poder receber do que falta de vontade, né? E tem um custo, né? Então, isso tudo precisa ser considerado, né? Porque vontade tem, assim, reduz o custo de compliance para o contribuinte, né? E ele pode ter uma margem maior com isso, né? Mas as malhas, voltando ao assunto das malhas, eu disse no início que eu ia citar aqui algumas malhas que existem aqui, que a gente pode deixar os contribuintes atentos, né? Tem aqui notas fiscais não registradas em FD, é uma delas, tá?
Isso Bem inclusive é para todo tipo de contribuinte, né? Notas fiscais de entradas registradas após um período de 3 meses, né? 3 períodos, também é outro tipo de malha que tem aqui no estado do Piauí. Saídas não registradas, a gente compara as de Fs, ou no caso das empresas do Simples, o PGDAS, né, divergente da quantidade de notas ou divergente em relação ao cartão de crédito, né, que ainda que é é o um que está parâmetro tendo para bastante. se... Na verdade, o cartão de crédito, ele não mostra todas as operações, né, que a gente sabe que nem sempre as vendas são de cartão, mas se no próprio cartão o contribuinte já está abaixo, né, a gente imagina a quantidade que não foi deixada de lado, mas como a gente precisa obedecer à legalidade, a gente acaba cobrando só essa divergência. O que eu Né? ouvi falar do cartão também é assim, digamos que uma pessoa gastou lá 10 mil reais no cartão, mas ela recebeu no cartão 5 mil, tipo, a proporção não tá ligada, não tá batendo, né? Você ter 10 mil de gasto e ter 5 mil de receita, por exemplo. 5 mil Aí o declarado, FII né? e daí você fala assim, opa, tem alguma coisa errada ali. Então já entra na Sim. malha sem a pessoa pensar, achar que vai passar por cima do fisco, mas não, já é automático o sistema e já fazer essa proporção, né? Aí o que é feito? Dá-se a oportunidade ao contribuinte, né, ele comparecer para apresentar uma retificação do PGDAS, né, que vai automaticamente retificar para todos os tributos, né, ele retificando do PGDAS, ou então ele pode sofrer ação fiscal, né, que a ação fiscal aí vai ser cobrada dependendo da competência do ente aí. Também tem um aplicativo que está para ser utilizado aqui no Pará, ainda não está sendo tão utilizado, que é o Cefisc, que ele permite a gente fazer o lançamento de todos os tributos ao mesmo tempo. Né? Então, Uhum. ainda está prestes a ser implantado isso aí, mas ainda não está funcionando plenamente, né? Não sei porquê, mas aí o contribuinte ele entra numa ação fiscal, né? Aí incide aqueles juros, correção Sabe, e multa Rafael, punitiva. entrando nesse engajamento que você falou ali, que o fisco às vezes ele demora para aplicar algumas coisas, né? Por questão de tecnologia mesmo assim. Tem o CT globalizado que eles estão dizendo, né? Que eles querem fazer. Só que é um projeto que já está desde 2016 e hoje nós já estamos em 2021 ainda não foi aprovado, né? Então assim, a gente vê ainda a demora de algumas coisas que facilita o dia a dia do transportador, que é o CT globalizado, né? Mas ao mesmo tempo ainda o fisco ainda é bom na fiscalização, o sistema deles, de vocês são muito bons, mas tem coisas que facilitariam o nosso trabalho do transporte ou para outras empresas também, mas que ainda demora, né? Pois é, justamente essa adequação do sistema, né? Falta de mão de obra também, assim, escassez de funcionário também atrapalha um pouco. Né? Exatamente, a gente percebe isso. Mas realmente tem muita coisa que facilitaria bastante o trabalho, não só de vocês, como o nosso. Né? Alguns os cruzamentos, né? As informações estão todas lá no Big Data, né? Todas que há vestígio. Né? Acho que não há, a gente vai presencialmente, tenta dar uma olhada. Mas o que você acha assim, em relação ao ICMS transporte, assim, as obrigações acessórias, que o pessoal mais te procura, assim, com dificuldade, que mais causa problema, assim, Então, a maioria dos problemas é a questão de dúvidas mesmo, assim, será que eu estou emitindo o documento correto? Ou será que eu estou deixando de informar algum dados corretos? Por exemplo, o manifesto eletrônico, né, que é o MDSE, onde eu tenho que manifestar documentos fiscais, ainda é ele passou a recorrente. valer há pouco tempo, né, para todas as empresas, né? De 2000, a partir de 2010 ele já existe já, mas só que assim, de um tempo para cá, ele já passou a ser obrigatório em todas as operações de transportes. Até abril de 2020, por exemplo, Uhum. nas operações intermunicipais, você não tinha obrigatoriedade. Então, depois de abril de 2020, passou a ser obrigatório, né? O Aí fisco já passou vale a para todo exigir mundo, né? para todo mundo, né? Mas assim, a questão de emissão de documentos, a questão um exemplo bem bacana disso que você mencionou foi o seguinte: cada estado ela tem a sua legislação.
Então, assim, eu sendo uma empresa do Simples, eu posso iniciar transporte num outro estado onde eu não tenho inscrição estadual? O pessoal fica com muita dúvida em relação, será que eu recolho, sendo do Simples Nacional, eu não tenho que recolher a minha guia, né, toda a minha apuração na guia do PGDAS, né, do DAS lá? Aí fica aquela dúvida assim, eu recolho para aquele estado, sendo que eu não vou poder destacar o ICMS no documento fiscal? Aí a gente já viu que cada estado já se pronuncia, que fala que sim, porque o imposto é do estado de origem, né? Então a gente vai ter que sim destacar, emitir o ICMS antecipado pela guia da GNRE, recolher por lá, e quando você fizer a sua apuração do Simples lá no PGDAS, aí você vai ter que retirar o valor desse ICMS que você já pagou, né, antecipadamente. Esse é um dos problemas assim que a gente vê que tem bastante dúvida. Uhum. Outras questões também com ICMS relação... antecipado que você diz seria a alíquota interestadual antecipada antes da saída, não é isso? Exatamente, Para o exatamente, pessoal que não é da área, que está assistindo aí. exatamente. Porque Isso. existe o Instituto da Antecipação Tributária, né? Às vezes o pessoal pode confundir antecipação especial, parcial, até Uhum. um objeto de malha também, essa antecipação de entrar, Muito, antecipação muito. parcial de empresas do Simples aqui no Piauí. No Pará, não. No Pará não tem essa legislação que permite a antecipação especial, mas no Piauí tem. Na Bahia tem. Por Alguns exemplo, estados têm. por exemplo, no estado de Goiás, por exemplo, a pessoa sendo transportadora, independente dela ser simples ou não, tá? Ela sendo regime normal, crédito presumido ou simples nacional, ele já tira a responsável, o fisco já tira a responsabilidade do transportador de recolher o ICMS para lá. Ele já passa a ser obrigatório pelo remetente da mercadoria, né? Ah, Então, assim, sim, bem lembrado. Bem lembrado. entendeu? Então, pode falar, Rafael, pode falar. Não, eu lembrei isso daí agora que você me lembrou, né? O colega Uhum, lá do Goiás me confirmou exatamente isso, porque era tanto problema que estava tendo para você cobrar a tributação dos transportadores, que uhum. como é que tá funcionando hoje a responsabilidade tributária? Ele cobra ou do remetente ou do tomador, né? O que for, O não que sei se depende tiver, do produto, o não, que for ele mais fala bem assim. alcançável. Não, ele diz assim, ó, que quem está situado de fato no estado de Goiás. Eu estou Ah, iniciando o tá. transporte lá no Goiás. Digamos, se o remetente da mercadoria ele é lá de Goiás, ele já fala assim, opa, é você que já passa ter a responsabilidade tributária de recolher. Entendi. Lembrando que quando você sai com a mercadoria, você já tem que sair com esse ICMS pago lá, né, o embarcador da mercadoria, digamos assim, já tem que dar toda a documentação pronta para que o transportador já saia com esse ICMS, para que de forma que ele passe no posto fiscal, para A ele não ter esse antecipação que você problema. A falava. antecipação. Uhum, exatamente. Entendi. Aí ele falou também que, em alguns casos, a responsabilidade pode recair no transportador, desde que ele assine um termo de. Eu anotei aqui. É o termo de. Eu tenho uma situação que ele fala É que é um termo aqui, deixa eu responsabilidade só lembrar. solidária, assim, sabe? Ele tem uma situação assim. Não, tem um nome aqui do termo que eu anotei, mas não sei se eu vou achar aqui agora. Termo de credenciamento. Termo de credenciamento. Então, esse termo de credenciamento é uma opção do transportador, que não quer dar dor de cabeça para o remetente ou para o tomador, quem é que for responsável da operação. Ele assume a responsabilidade e esse termo tem que ser renovado anualmente. Aí o fisco Uhum, avalia se o transportador está recolhendo direitinho os seus tributos, se ele não bateu naquele limite da malha, se ele não está uhum. atrasado, se a situação cadastral dele está regular. Aí ele vai renovando anualmente através desse termo de credenciamento para poder eximir o cliente dele dessa dor de cabeça de ter Uhum. que cumprir essas obrigações de pagamento. Lá no estado do Rio Grande do Sul, Rafael, para você ter uma ideia, no regime normal, tá? O ICMS, se você não tiver o regime especial, você é obrigado, mesmo que você tenha inscrição estadual, seja inscrito no estado do Rio Grande do Sul, você é obrigado a fazer o pagamento do ICMS antecipado nas operações de transporte. Aí, Uhum. assim, você consegue, através de um regime especial, desde que você não tenha nenhum, lembrar o termo assim, não tenha nenhuma, não é o termo fiscalização. Se você não tiver Algum nenhum indício? disso, exatamente, se você não tiver nenhum omissão de EFD, de GIA, se você tiver com alguma pendência fiscal, você consegue esse regime especial. Mas se você tiver com alguma pendência, automaticamente já no fim daquele prazo do regime especial,
você já sai dele. Então, assim, a cada 3 em 3 meses, lá no estado do Rio Grande do Sul, ele faz essa solicitação. Se você não tiver nenhuma omissão de FD, de GIA, ou alguma guia deixando de pagar, alguma coisa assim, né? Digamos que você não declarou certinho, aí você consegue fazer o regime especial. É Acredito que mais ou menos. seja algo. Aqui no Pará a gente tem duas situações que o cadastro avaliam, que é a situação cadastral e a situação fiscal. Quando o contribuinte ele está inadimplente em relação a tributo, então inadimplente em relação ao cumprimento de obrigações, como entrega de FD, como você falou, entrega de F, Dia, né? Uhum. dependendo da quantidade de período, da quantidade do atraso, ele entra numa situação fiscal, que não é cadastral, é uma situação fiscal de ativo não regular. Aí, nesse caso, mesmo tendo inscrição, ele não tem mais o benefício de pagar por apuração, no mês seguinte, no mês subsequente, as operações. Uhum. E a situação cadastral é aquelas outras voltadas para a suspensão da empresa, a empresa que não emite nota durante 30 dias, tem várias situações que seja Lá, por exemplo, suspensão. no estado do Rio Grande do Sul, se você estiver com as declarações em dia, não tiver nenhuma pendência fiscal se você não tiver parcelamento, digamos que você seja um bom pagador do imposto, O você parcelamento também desqualifica lá, é? desqualifica. Se você Não. for um bom pagador, não tiver nenhuma omissão de GIA, de SPED, né, que declare que você está omitindo alguma informação, você ganha um benefício fiscal do estado da malha, não entra na malha, mas você ganha mais um benefício. É como se fosse um tratamento diferenciado para cada contribuinte. Por exemplo, assim, você está certinho, você está pagando tudo certinho? Ok, vem cá que nós vamos conversar, vou te dar mais um benefício além dessa questão da isenção, por exemplo. Lá eles têm isso também. Só que a gente Não, aqui. sabe, né, que é difícil as empresas hoje em dia não ter um parcelamento, por exemplo. Entendi. Aqui a gente tem também alguma coisa nesse sentido, que é um cadastro agora eu confesso que eu não estou muito atualizado nisso. Eu vou até me informar isso aí, até de repente objeto de uma próxima live, falar sobre isso. É um cadastro que você vai classificando o contribuinte e ele vai ganhando direito de alguns benefícios. Um ponto, né? Digamos assim, assim, uma boa avaliação, né? Isso. Que o contribuinte vai tendo. Isso fez uma modificação em 2019 e a gente tem aqui. Mas eu vou me informar e objeto de uma próxima live. Exatamente, ele já passa para eu colocar lá para o público, existe mesmo. Ó. Até as meninas que eu te dei aula para elas são aí, né, do Belém, então elas já falaram, eu vou assistir a live de vocês, porque a gente precisa saber muito Cadastro disso, positivo, né? Olha aí a Simone. A Simone, ela trabalha na DTR, ela ajudou a produzir essa modificação na lei lá, atuou ativamente nisso, né? E o nome do instituto é esse, Cadastro Positivo. Aí, já as meninas contribuindo com a gente ali, bacana. Cadastro de grandes contribuintes, esse aí... Não, esse aí eu não conheço, mas eu vou dar uma olhada também. Mas em relação ao transporte, você tem mais alguma dica assim, em relação às maiores dúvidas assim, que os contribuintes apresentam? Assim, você disse que o contribuinte ele fica com uma problemática, né, em relação àquele pagamento do Simples Nacional, né, não sabe se ele vai destacar na nota, se não vai. Uhum. Tem mais algum outro caso assim em relação ao ICMS Transporte que é bem demandado o seu trabalho aí, bem solicitado a sua intervenção? Uma dúvida que aconteceu, Rafael, que é como que é a fiscalização de vocês nos postos fiscais? Como que vocês trabalham essa tratativa, assim? A gente tem muitos casos que a gente vai, Bernadette, eu estou no posto fiscal, o que eu faço? O fiscal me parou, ele está dizendo que está faltando, por exemplo, uma informação, não encerrou o MDFE e continuou, por exemplo, com o MDFE que era para ser encerrado numa mercadoria passada, ele passou no estado, tinha que encerrar e tinha que emitir um outro MDFE, enfim, a dúvida que eu tenho... Porque o MDFE tem que ser para cada estado, não é isso?
Exatamente. MDFE? Digamos assim, eu tenho a minha inscrição estadual aqui no Paraná, né? Eu iniciei o transporte aqui, aí vamos supor, eu sou um subcontratado, eu sou obrigado a emitir o MDFE, né? O que que é o Uhum. MDFE? Eu vou pegar a nota fiscal do meu cliente, juntamente com o CTE, né? E vou incluir nesse manifesto eletrônico. Aí, só que daí Uhum. eu passei daqui do Paraná até São Paulo, eu peguei e passei, incluir mais mercadorias. Qual que é o procedimento correto a fazer nisso daí? Eu encerrar o MDFE, emitir um novo MDFE com as novas informações. E tem Uhum. gente que esquece de fazer isso. Daí passa no posto fiscal, chega lá, o fisco já para ele e fala assim, ó, seguinte, você não encerrou, você vai levar uma multa por causa disso. Entendeu? Então, assim, Uhum. eu gostaria de saber um pouquinho como que é o trabalho de vocês, né? Da parte fiscal, fiscalmente. Eu sei que você é mais interno ali, na questão das receitas, mas é bacana a gente falar um pouquinho, assim, entender como que é o trabalho de vocês também, né? Mas, assim, em que sentido você queria saber sobre a fiscalização? A fiscalização hoje, a gente tem vários projetos de fiscalização através de scanner, de placa de circuito, é, passar por uma debaixo de uma antena, assim, que você cadastra automaticamente, não precisa perder tempo, mas é tudo previsão ainda, né? Hoje, atualmente, ainda é tudo manual, né? Você É, dá uma pistolada com aquela para leitura de código de barras, registra, coloca no sistema que a passagem aconteceu naquela barreira uhum. e Mas você sabe traz que informações de fiscalização. isso que você acabou de falar de passar das antenas, né? Uhum. Quando tem essa união que tem do ONI, que é um sistema novo que vocês Isso. estão criando, o ONI, né? Ele está fazendo o Uhum. quê? Unindo a NTT, as receitas estaduais, a Receita Federal, aí juntamente com os postos fiscais, essa antena para quê? Porque daí não precisa digamos, vocês ali, o fisco, parar vocês no posto fiscal. Automaticamente essa antena, através da placa, alguma coisa assim, que for registrado lá no MDFE, por exemplo, ele já consegue unir todas as informações e se você não tiver com as documentações corretas, você não precisa ser parado para levar multa. Automaticamente parece que é o radarzinho, assim, ó, já está multando, né? E isso Exatamente. já está acontecendo isso. Tem assim, pequenos chips que você instala assim, pequenos, bem pequeno, que você vai colocando em cada mercadoria, que ele passa no scanner e já sabe tudo que tem no caminhão. Tudo que Uhum. for cadastrado naquele scanner e compara mais ou menos o peso, e libera ou não, e já vai automaticamente, sem precisar do trabalho humano. Então, o Exatamente. futuro é o posto fiscal desaparecer, né? Como em muitos estados já desapareceram. Eu acho que o Espírito Santo, se eu não me engano, tinha acabado com os postos fiscais. Eu estive lá, estive com o sindicato deles lá. O Espírito Santo não tem mais posto fiscal. Não sei se voltou, né? Não sei como é que está Essas hoje. anteninhas hoje em dia tá sendo bastante, assim, a NTT está incluindo para tudo quanto é canto, né? Que nem eu mencionei, o foco deles é fiscalizar principalmente e acobertar os transportadores autônomos, né? Que é o que está o mais fraco da cadeia, digamos assim, que eu falo, Uhum. né? E eles estão falando assim, que a NTT está colocando, junto com a Receita Federal e os estados, essa antena para poder automaticamente já estar fiscalizando. Ah, tá correto, beleza, passa. Se não, já vem a multinha lá por falta de documentação no valor de R$ 550, por exemplo, da NTT, né? Uhum. E eu digo uma coisa, é caro. Essas antenas são caras. Eu dei uma olhadinha nos preços, assim, não lembro agora de cabeça, mas foi um impacto. Para você colocar em todas as fronteiras possíveis é um valor bem caro. Então, pode ser que leve um tempinho ainda, pode ser que até a gente se adaptar, adaptar os sistemas, né? Que não adianta você Uhum, comprar o aparelho e não ter um sistema que possa ter uma plataforma para receber aquelas informações, exatamente, né? exatamente. A gente entrando aí no IoT, né, Internet of Things, né, nessa nova modalidade, que os dados vão sendo coletados, enviados lá para o Big Data e processados e devolvidos, né, para saber Exatamente. os processamentos que vão ser feitos, né? Rafael, aproveitar aqui um momento, né, que nós temos 23 pessoas ali nos acompanhando. Vamos deixar um pouquinho para eles, para ver se eles querem tirar algumas dúvidas, né? Seria É, bacana se eles, né? O que que você acha? é,
Com certeza, sempre aberto aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí, se quiser perguntar sobre transporte ao vivo aqui, ou sobre malhas fiscais, né, que também é o tema da nossa live aqui. Uhum. Deixa eu ver se faltou alguma malha fiscal que eu não mencionei aqui. Ó, de cartão, compras incompatíveis, receita bruta declarada menor, atraso, antecipação parcial do Simples Nacional. Como eu falei, antecipação parcial a gente não tem aqui no Simples Nacional, mas tem antecipação Isso. parcial nas empresas normais, que chama aqui Uhum. antecipado especial, que é um tipo de antecipação parcial. Até alguém me falou que estava sendo questionado, que estava para ser derrubado essa possibilidade de cobrança, mas, sinceramente, eu acho difícil, né? Porque está na nossa Uhum. competência lá de determinar o momento da ocorrência do fato gerador. Aí, não sei, né? E a Constituição autoriza você modular esse tempo, né? Aí Uhum. eu desconheço essa ação também. Se alguém tiver, se alguém souber, alguém que está assistindo aí, quiser passar essa informação também, a gente está aqui para aprender também. A gente está aqui Verdade. para... E a gente assim, né, tem... pessoal, se a gente puder, se quem quiser tirar algumas dúvidas em relação é um momento tão bom, né, assim, já pensou assim, o contribuinte fazendo pergunta diretamente para o fisco, né? É bacana isso, é difícil de ter esse tipo de... Vai ficar salva essa live? Vai, né, Rafael? Você vai salvar, né? Vai ficar no IGTV. Vai estar lá. As primeiras lives eu papei mosca lá, eu não gravei. Mas agora está ficando gravado tudo lá. Agora eu não sei se ele fica durante 30 dias só ou se ele fica. Até hoje não apagou nenhuma, né? Mas eu acho Mas eu que acho que fica não, assim. ele fica lá Ele gravado. fica, né? Porque tinha falado qualquer coisa. Tá, enquanto o pessoal não apresenta essas dúvidas aí, eu tenho uma dúvida, na verdade. Assim, tem Hum. uma obrigação acessória, porque assim, eu não mexo muito com a parte de ICMS dos transportes. Uhum. Eu mexo assim de forma acessória e tal. Especificamente, eu só... Às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas assim e tal, a gente dá uma olhadinha e responde, mas fazer uma profundidade com transporte eu não me lembro de ter feito até hoje. Mas tem uma obrigação chamada CIOT. O que seria isso, a CIOT? Esse OT é o Código de Identificação de Operação de Transporte. Ele tem que É, estar na nota, né? não, na verdade, assim, é, aquilo que lá em 2018 teve as greves dos caminhoneiros, né? Aí Hum. houve a necessidade do governo federal vir criar uma lei que amparasse esses transportadores. Aí eles criaram o CIOT. O que que é o CIOT? É um código da operação de transporte. E esse CIOT, ele está mais ligado ao quê? A forma que eu vou fazer o pagamento do meu transportador autônomo de carga. Que daí eu vou ter que utilizar Hum. lá colocar no meu documento fiscal o código do CIOT, que eu vou estar pagando para o meu transportador autônomo de carga, né? É um código. E daí, em cima desse código, eu também sou obrigada a entrar num. Tem várias empresas de cartões, digamos, cartões de crédito, assim, mas os que são mais usados para o transporte é o cartão Repom e o Sem Parar. Então, assim, esse CIOT ele está ligado ao pagamento do frete, e esse pagamento do frete eu sou obrigada a entrar no PEF, que é o pagamento eletrônico de frete. Então, assim, é uma ligação que a NTT fez para poder amparar esses transportadores autônomos de carga. Então, é Ah, só entendi. um código de identificação de operação de transporte só. Ah, entendi. E é recente, né? Veio depois da greve dos caminhoneiros Exatamente. Então, a de partir de 2018 2018. veio isso. Aham. É semelhante, né? Que as mercadorias também têm um código, né, de identificação. Né? Existe o código de identificação das operações e existe um código de identificação das mercadorias também. Né? Aí Daí está me nesse dizendo que o CIOT, é para amparar os transportadores autônomos de cargas, na verdade, assim, né? os transportadores, né? Uhum. E a respeito de malhas, assim, malhas fiscais, não tem nenhuma malha a respeito do transporte no Paraná, né? Não tem. Não, assim, sempre quando há, digamos que o fisco venha ver que tem uma omissão de receita, por exemplo, ou está achando que os créditos tributários está sendo alto demais, daí ele vai vir, vai fazer uma notificação para a empresa tem um prazo, né, digamos assim, para poder fazer essas autuações. Daí o contribuinte, o que ele vai ter que fazer? Nesse prazo, levantar toda a documentação, que hoje está sendo bem digital, né? Você manda através de arquivos para eles também, eles vê passam depois as retificações para a gente.
autua se for necessário, ou, né, uma das coisas que eu acho bastante, que aconteceu, que é bem bacana mencionar aqui, por exemplo, no transporte, tá? Se eu abasteço muito num posto de combustível, um exemplo, eu vou lá e abasteço 500 mil, 600, 700 mil reais de abastecimento dentro do mês. Só que há cancelamento, o próprio fornecedor do combustível que emite a nota fiscal para que esse transportador ele possa tomar o crédito do ICMS, né, do óleo diesel, tem notas que ele cancela e não avisa o transportador. Só que o que o transportador já fez a sua escrituração fiscal. Aí a escrituração fiscal já está lá com esse aproveitamento do crédito. Aí o que o fisco vem? Opa, pera lá, você escriturou notas canceladas. Você vai ser autuado, por isso vai pagar multa, você está se apropriando de créditos indevidos, né? Aí o que eles fazem? Até você chegar com seu fornecedor e dizer, ó, você emitiu nota fiscal, né, de combustível, só que você não me avisou em tempo hábil que eu tinha que ser feito o cancelamento. Eu já fiz a minha escrituração. Tá, e daí? O fisco vem e tá dizendo que vai me autuar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar assim, não, a responsabilidade é sua, porque você não me avisou. Entendeu? Malha sobre as notas fiscais eletrônicas. Então, assim, é uma das coisas que aconteceram bastante, que isso daí tá pegando os transportadores de surpresa, assim, sabe? Mas por quê? Porque às vezes o próprio fornecedor ele não avisa que cancelou aquele documento e eu já escriturei aquele documento, porque é de forma diária, né? Escrituração fiscal. Geralmente, quando uma empresa de transporte ela tem a contabilidade interna, por exemplo, todas as documentações que vêm diariamente, ela já está fazendo a escrituração no dia a dia, né? Não é como na contabilidade externa, que às vezes você recebe os documentos digitais em arquivo, aí depois que você vai escriturar. Já na contabilidade interna, já não, né? Então, vê que como Jamais em tempo real, quase, né? Exatamente. Eles estavam perguntando sobre a malha fiscal e nota fiscal eletrônica. A malha fiscal de nota fiscal eletrônica é aquela malha que a gente falou no início, né? São malhas que podem envolver tanto a comparação de notas fiscais de entradas ou de saídas comparadas ou com a FD ou com a declaração, né? Dependendo do estado. Há estados que englobam tudo junto com a FD. A FD serve como declaração e serve como escrituração. Então, há uma comparação, né, dos totais e, havendo uma divergência, o contribuinte é notificado para promover essa autorregularização e, com a autorregularização, ele evita uma multa punitiva. Ele só vai pagar a multa moratória. Né? Mesma coisa em relação digo em relação aos impostos que não foram recolhidos, né? Mas tem, em relação à malha, tem notas fiscais de entradas também que não são escrituradas, notas fiscais de entradas escrituradas mais do que 3 meses depois, porque, assim, considera-se que 3 meses é um tempo razoável. É um tempo, assim, acho que até bem razoável, bem generoso, né? Para você considerar que uma mercadoria sai de um estabelecimento, por exemplo, lá no Chuí, no Rio Grande do Sul, para chegar lá no Oiapoque, né, passando por todas as malhas, malhas de rodovias, enfrentando todos os problemas. 3 meses é um prazo razoável para chegar. Então, no Rio de Janeiro, poucos dias. Sabe, Rafael, isso que você mencionou é interessante, porque assim, da mesma forma que o fisco ele tem um prazo decadencial de 5 anos para autuar as empresas, né? Que houve uma irregularidade, por exemplo. A gente tem isso, mas nós também temos um prazo decadencial que é dos 5 anos. Então, assim, foge dessa questão, assim. Você vê que e isso acontece, tá? Do fisco falar, mas por que você está escriturando agora uma coisa, né? Digamos, sendo que era para ter escriturado atrás. Não, mas eu ainda estou dentro do princípio, né? Deu decadencial para poder fazer a escrituração dessa documentação e retificar as minhas declarações, se caso for necessário. Que nem uma das coisas que está acontecendo muito agora é recuperação de créditos tributários, por exemplo. Então, assim, eu posso utilizar os créditos desde que eu prove para o fisco que eu tenho aquele direito, principalmente quando a gente fala agora de PIS e COFINS, não é do ICMS, tá? Mas só dizendo que está acontecendo bastante. Então, assim, isso que você falou aconteceu com a gente praticamente no Rio Grande do Sul em prazo real, tá? Da nota que eu falei da cancelada. Mas, sendo que eu também, tá, mas tudo bem, eu poderia então retificar as minhas declarações. E eles falaram, não, além de você retificar, você ainda vai ter que pagar uma multa porque você não fez isso, está dizendo que você se apropriou de créditos indevidos. Mesmo que o nosso fornecedor, ele foi lá e mandou uma declaração que ele esqueceu de avisar, não. Então, assim, passa a multa para o teu fornecedor, entendeu?
Uhum. Ah, interessante que você falou dessa questão decadencial. Eu tive um caso recente de 5 anos, né? Você falou que o prazo decadencial é 5 anos. A gente tem aqui no regulamento, que corrobora, né, com o direito tributário, no mínimo 5 anos, né? Não necessariamente 5 anos. Ah, Né? sim, né? Tem um Tem caso uma. aqui, no mínimo, né? No mínimo 5 anos, porque por exemplo, o contribuinte não se conforma com o auto de infração, entra com recurso. Enquanto não sair uma decisão definitiva daquele recurso, eu tenho um auto lá que eu estou fazendo uma diligência que ele é de 2013. Uhum. Aí o contribuinte alegou essa questão, né, de que o prazo decadencial já havia passado, que ele não tinha mais a obrigação de guardar aqueles documentos. Mas a questão é essa, né, que enquanto está em litígio, enquanto não tem uma decisão administrativa definitiva, ele tem que guardar, ele precisa guardar aqueles documentos. Uhum. Então, é bom observar, né, essas questões de Do prazo. Assim, prazo às vezes ali ele de fica com essa dar. regra, às vezes ele fica com essa regra estampada na mente, são 5 anos, aí 5 anos e um dia já está jogando fora, né? Tem que verificar se realmente passou o prazo decadencial, né? Se ele não precisa mais estar guardando, né? Exatamente. São várias Muito coisas que a gente bom. vai vendo no dia a dia. Bom, acho que ninguém mais tem pergunta aí, né? Até a Ana de Manaus, era minha aluna lá de Manaus, né? Peraí, desceu um pouquinho. Eu acho que era isso, né? Que eu tinha planejado para trazer. Você tem mais algum comentário, Bernadette, para fazer sobre? Só falando ali o que a Ana comentou, né? Para quem contrata também é interessante, já que essa é uma forma de evidenciar a idoneidade da transparência, até porque a geração desse OT é uma obrigação. Exatamente, Ana. Obrigada pela compartilhar também aí um pouquinho no assunto, mas realmente o CIOT ele é obrigatório, tá, Rafael? Até me esqueci de mencionar isso, tá? Uhum, sim. Tem uns conhecidos seus aí também falando. Vamos ver quem está falando ali. Mas eu te conheço de algum lugar. Você é muito parecido com o amor da minha vida. É o meu filhote. Ah, É o filhote. Ruinzinha. O então pessoal, a é isso, família também toda Bernadette. acompanha. Bernadette, muito prazer aí falar contigo aí, Igualmente, trazer essas Rafael. informações. Agradeço aí pela disponibilidade, pela boa vontade, dedicação aí. A Verdade, gente eu que agradeço. está a gente tá junto aí, fazer muitos trabalhos ainda pela frente, A gente vai falar, escrever, vai pensando no artigo, né, Rafael, sobre o setor vamos fazer aí. nosso artigo também. Exatamente. E é isso, só tenho a agradecer, tá? Eu agradecer e elogiar seu trabalho. Obrigada. Eu que E agradeço agradecer também também. a todo mundo aí que está presente, Exatamente. né, que veio. Eu quero agradecer também, Rafael, assim, por você se propor, né, a falar um pouquinho sobre essa questão de malhas fiscais, porque não é uma dúvida, não é só da gente que está trabalhando, mas de todos, né? Seja do transporte, seja de outros ramos de atividades ali. E é muito bacana ter esse contato com o fisco, sabe? É difícil ter isso. Então, assim, eu quero agradecer É, também um pouquinho do teu conhecimento que você está passando para a gente ali. meu conhecimento assim não é específico da área de transporte, nunca trabalhei em barreira, mas a gente tenta ajudar aqui com conhecimento. Eu vou dar uma pesquisada naquelas coisas que eu fiquei de pesquisar, né, Aham, no início aí que eu falei, e temas de próximas lives aí. tá Então, assim, bom, boa noite para Rafael. você, obrigado mais uma Obrigada. vez. E Até a obrigada, próxima. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.